E se eu te dissesse que existe uma mulher na Bíblia tão poderosa, tão ousada e tão perigosa que o próprio profeta de Deus fugiu com medo dela? Uma mulher cujo nome, até hoje, mais de 3.000 anos depois, é usado como sinônimo de maldade, sedução e manipulação. Hoje você vai conhecer a história completa de Jezebel. Você não vai acreditar no que essa mulher foi capaz de fazer e no fim terrível que a aguardava. Fica até o final porque o clímax desta história é um dos momentos mais perturbadores de toda a Bíblia. Tudo que você acha que sabe sobre vilões bíblicos vai mudar depois de hoje. Para entender Jezebel, você precisa primeiro entender o mundo em que ela nasceu. Ela não era uma mulher comum. Era filha de Itobaal, rei de Sidom, uma das cidades mais ricas e influentes da região do Mediterrâneo. Sidom era um centro de poder, comércio e, principalmente, adoração a Baal, o deus cananeu da fertilidade e da chuva. Jezebel cresceu num palácio. Cresceu acreditando que era intocável, que os deuses estavam do lado dela, que o poder era um direito de nascença, não um presente de Deus. Quando ela se casou com Acabe, rei de Israel, parecia apenas uma aliança política. Mas o que ninguém imaginou é que Jezebel não tinha a menor intenção de se adaptar a Israel. Ela trouxe consigo 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Imagina só, ela literalmente importou uma religião inteira para dentro de Israel. E o marido deixou. Acabe, que deveria ser o líder de um povo consagrado a Deus, se curvou à influência da esposa e o povo seguiu junto. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, algo devastador: ninguém houve que tanto se vendesse para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe, a quem sua mulher Jezebel incitava. Não é Acabe que lidera. É ela, ele é o rei, ela é o poder por trás do trono. Mas Deus não ficou calado. Ele levantou um homem, um profeta de fogo, Elias, o tisbita. E Elias não tinha medo de nada ou quase nada. Ele subiu ao Monte Carmelo e desafiou os 450 profetas de Baal diante de todo Israel. O fogo de Deus desceu do céu, consumiu o sacrifício, e Elias ordenou que todos os profetas de Baal fossem mortos ali mesmo. E aí Jezebel recebeu a notícia. Sabe o que ela fez? Ela não chorou, não entrou em pânico. Ela mandou um mensageiro a Elias com uma ameaça direta, que os deuses a tratassem com toda a severidade, se até amanhã ela não fizesse com ele o mesmo que ele havia feito com seus profetas. Ela estava ameaçando o profeta de Deus, com um prazo de 24 horas, e o assustador é que funcionou. Elias, o mesmo homem que chamou o fogo do céu, fugiu para o deserto com medo de uma mulher. Isso nos diz algo sobre o poder real que Jezebel exercia. Não era só poder político, era um poder de terror, um poder psicológico que paralisava até os mais corajosos. Mas a história não para por aí. O crime mais frio de Jezebel ainda estava por vir. Nabote tinha uma vinha que ficava ao lado do palácio de Acabe. O rei quis comprar. Nabote recusou a terra, era herança dos seus pais, sagrada pela lei de Deus. Acabe voltou para casa mal-humorado, deitou na cama e ficou emburrado. Parece criança, não parece? Mas Jezebel entrou no quarto e perguntou: por que estás assim? Não és tu que reinas sobre Israel? Levanta, come e alegra-te. Eu mesma vou adquirir para ti a vinha de Nabote. Ela escreveu cartas, assinou com o selo do rei, enviou aos líderes da cidade. As cartas ordenavam que falsos testemunhos fossem levantados contra Nabote, que ele fosse acusado de blasfêmia e então apedrejado até a morte. E foi exatamente o que aconteceu. Um homem inocente morreu para satisfazer o capricho de um rei mimado, executado pela frieza de uma rainha que não conhecia misericórdia. Quando Nabote estava morto, Jezebel foi até Acabe e disse apenas: levanta e toma posse da vinha. Sem drama, sem culpa, como se tivesse apenas resolvido um problema burocrático. Mas Deus viu tudo. E enviou Elias de volta ao palácio. O profeta encontrou Acabe na vinha de Nabote, a vinha roubada com sangue inocente, e pronunciou as palavras mais pesadas da história desse casal: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue. E quanto a Jezebel, os cães a comerão junto ao muro de Jezreel. A sentença foi dada. Restava apenas o tempo cumprir. Anos se passaram. Acabe morreu em batalha exatamente como profetizado. Os cães lamberam seu sangue. Mas Jezebel continuou. Ela viu o marido morrer, viu seus filhos assumirem o trono, e então viu Jeú, o general ungido por Deus para executar julgamento sobre a casa de Acabe, chegando a Jezreel. E aqui chegamos ao momento mais perturbador, mais cinematográfico, mais inexplicável de toda a história de Jezebel. Quando Jeú entrou na cidade, Jezebel soube que ele vinha para matá-la. E sabe o que ela fez? Ela não fugiu, não se escondeu. Ela foi ao espelho, pintou os olhos, penteou o cabelo e se postou na janela, olhando lá de cima para Jeú que se aproximava. Há quem diga que ela estava tentando seduzir Jeú.
Outros dizem que era uma última demonstração de poder, que ela morreria como rainha, não como fugitiva, que nem diante da morte ela se curvaria. Jeú olhou para cima e gritou: quem está do meu lado? Quem? 2 ou 3 eunucos se puseram à janela. E Jeú ordenou apenas: jogai-a abaixo. E eles jogaram. O sangue de Jezebel respingou na parede. Os cavalos passaram por cima do seu corpo. E Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu, e só depois disse: tratem agora dessa maldita e sepultem-na. Mas quando foram enterrá-la, não encontraram quase nada. Somente o crânio, os pés e as palmas das mãos. Exatamente como Elias havia profetizado. Os cães comeram o corpo de Jezebel junto ao muro de Jezreel. Uma rainha que nunca se curvou a nenhum homem, que nunca sentiu culpa por nenhum crime, que desafiou o próprio Deus de Israel e que terminou seus dias sem nem ter direito a um túmulo. A história de Jezebel é um espelho. Ela nos mostra o que acontece quando o poder se separa da consciência. Quando a ambição não encontra nenhum limite moral. Quando alguém decide que está acima de qualquer julgamento humano ou divino. Ela foi real, ela foi poderosa, e ela pagou um preço que ninguém gostaria de pagar. Mas a história de Jezebel não terminou naquele chão manchado de sangue, porque o nome dela nunca morreu. Ao longo dos séculos, Jezebel deixou de ser apenas uma rainha, se tornou um símbolo. Um arquétipo, um espírito de rebelião, manipulação e sedução que atravessa gerações. No livro de Apocalipse, escrito centenas de anos depois, o nome dela aparece novamente. Não como uma pessoa, mas como uma influência, uma presença, algo que ainda operava entre as pessoas. Isso significa que Jezebel não é apenas uma história do passado, é um alerta. Um aviso sobre como o poder pode corromper, sobre como a influência errada pode destruir nações inteiras, sobre como a verdade pode ser silenciada quando as pessoas certas se calam. Porque Jezebel só teve tanto poder por um motivo: havia um rei que permitia. Havia líderes que se calavam, havia um povo que se adaptava, e talvez esse seja o ponto mais assustador de toda essa história. Jezebel não agia sozinha. Ela prosperava em um ambiente onde ninguém a confrontava até que fosse tarde demais. E quando Deus levantou alguém para confrontar Elias, houve fogo, houve confronto, mas também houve medo. Isso nos mostra que até os mais fortes podem vacilar, que até os mais corajosos podem fugir, mas também mostra que o juízo sempre chega. Pode demorar dias, anos, décadas, mas chega. A queda de Jezebel não foi apenas o fim de uma mulher. Foi o colapso de um sistema inteiro construído sobre corrupção, idolatria e sangue inocente. E aqui fica a pergunta que essa história deixa, e talvez seja a mais importante de todas quantas Jezebéis ainda existem hoje. Não como rainhas em palácios, mas como influências silenciosas, como vozes que manipulam, como ideias que parecem inofensivas, mas afastam da verdade. A história de Jezebel não é só sobre julgamento, é sobre escolha. Escolha entre verdade e conveniência, entre coragem e silêncio, entre obedecer ou se vender. Porque no fim não importa o quão poderoso alguém pareça ser. Ninguém está acima da justiça de Deus, e a história já provou isso. Acima de qualquer julgamento humano ou divino. Ela foi real, ela foi poderosa, e ela pagou um preço que ninguém gostaria de pagar. Se você chegou até aqui, compartilha esse vídeo com alguém que ama histórias bíblicas. Inscreve-se no canal se ainda não é inscrito. Toda semana tem uma história assim, dessas que mudam a forma como você enxerga o mundo e a fé. E me conta aqui nos comentários: você acha que Jezebel foi vítima das circunstâncias ou uma vilã por escolha? Eu quero ler a sua opinião.